Bom dia a todos. Vamos iniciar mais uma reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E pergunto aos parlamentares aqui presentes se receberam as atas e se tem algo a modificar ou podemos dar por aprovada a ata da reunião ordinária anterior. Nada havendo a modificar, colocamos em votação. Como ninguém se manifeste, damos por aprovada. A primeira parte da nossa reunião é a participação da equipe técnica que elaborou a Lei Catarinense de Inclusão. Gostaria que a coordenadora do grupo de trabalho, a nossa assistente Janice Krasniak e o Dr. Douglas Roberto Martins, do Ministério Público de Santa Catarina, viessem e fizessem parte da mesa para apresentar o trabalho. Como vai, doutor? Doutor Douglas, fazem parte hoje da comissão que estão presentes o deputado Fernando Grelli, o deputado Gessé Lopes, a deputada Marlene Fengler e eu, que presido a comissão. Então, poderíamos iniciar com a Janice, depois o doutor Douglas faz as ponderações. Bom dia a todos os deputados. Na verdade, né, doutor Douglas, a gente veio mais prestar contas em relação à LCI, aos novos membros da Comissão da Pessoa com Deficiência. A ideia de construir a Lei Catarinense de Inclusão foi porque saiu a Lei Brasileira de Inclusão e nós tínhamos também a legislação do Estado de Santa Catarina. Então, a nossa legislação tinha que ser adequada em muitos pontos. Na época, o conselheiro Josanei Ascari era presidente da comissão, a gente levou para ele a sugestão de reunir pessoas que entendem da área e que entendem do segmento da pessoa com deficiência e para ajudar a construir. O deputado Vicente era secretário da Saúde na época, né? Assim como ele, outros órgãos deliberaram que técnicos que conhecem a pessoa com deficiência trabalhassem na construção da lei. E nós formamos um grupo de trabalho com autorização da Comissão da Pessoa com Deficiência. Esse grupo foi formado pelo Ministério Público de Santa Catarina, Conselho Estadual das Pessoas com Deficiência do CONED, a Ordem dos Advogados do Brasil, Fundação Catarinense de Educação Especial e membros das secretarias estaduais de Educação, Saúde e Assistência Social, Trabalho e Habitação, que era o nome naquela época, e a comissão temática do Parlamento Catarinense. Nós nos norteamos, o que nos respaldou a construção dessa nova lei foi a Lei Brasileira de Inclusão e a legislação do Estado de Santa Catarina. Esse grupo trabalhou durante 2 anos, a gente se reunia nas sextas-feiras, cada 15 dias, onde cada membro do grupo levava para casa o texto para estudar, junto com as suas secretarias, tipo Secretaria da Saúde, a técnica da área, que era Jaqueline Reginato, levava para os membros e discutia o que estava na LCI relacionado à saúde e trazia para o nosso grupo. E tinha que fazer um comparativo com a legislação estadual. Aí a gente se reunia, aqui era uma reunião que acontecia no Ministério Público. Várias vezes fizemos reunião aqui nessa sala, onde o grupo vinha para discutir, e a gente já ia trabalhando no computador as alterações, né? Então, tinha dias que um capítulo demorava 4, 5 reuniões para a gente concluir, para ser uma coisa bem consistente. Depois de terminada a LCI, o deputado Josanei Ascari, que era membro da comissão, entregou ao governador, na época, Raimundo Colombo. Como não foi dado encaminhamento, nós entregamos novamente a LCI à Casa Civil, e o presidente, na época, o deputado Ricardo Guide, entregou ao governador
A LCI. Então, eu guardo nessa pasta tudo que diz respeito à LCI, todos os arquivos, todos os encaminhamentos, né, de recebido do governo do Estado. E nós optamos colocar esse brasão porque a gente procurou, assim, fizemos uma consulta pública e nós ouvimos todo o Estado de Santa Catarina. Então, além de ser trabalhada as duas legislações, atualizada a nossa legislação do Estado, essa legislação contemplou a legislação nacional. E cada um de vocês está recebendo, o senhor me empresta, deputado, um livrinho, que é o anteprojeto de lei. Ele já passou pela Secretaria da Saúde, a Secretaria da Educação, e está agora na Secretaria de Assistência Social com o CONED para análise. Então, qual é o objetivo de hoje entregar para vocês? Então, a gente está dando por encerrado o trabalho desse grupo, para que vocês que provavelmente vão receber o projeto de lei vindo do governo do Estado, nos ajudem para aprovação dessa lei quando chegar aqui no Parlamento. Então, essa seria a sua missão, deputado Vicente, como presidente nosso da comissão, porque assim, a gente sabe que quando uma lei chega aqui, tem muitas emendas, e às vezes as emendas não estão de acordo com a legislação. Então, a gente gostaria assim, que vocês olhassem antes o que foi trabalhado, porque assim, foi uma construção de um grupo. A gente se dedicou, a gente tirou o horário nosso para vir trabalhar e fazer uma coisa bem consistente. Então, é uma lei que contemplou toda a legislação, tanto estadual como nacional. Na época, a comissão da pessoa com deficiência, o que foi pedido para nós, assim, para não excluir nenhum direito das pessoas com deficiência, e sim garantir os já conquistados e ampliar, se possível. E a gente procurou respeitar isso. A construção dessa lei não teve interferência política de nenhum lado. A gente procurou ser técnico. Todos que trabalharam na lei, desde o Ministério Público, a gente procurou ser bem técnico na legislação. Então, passaria para o doutor Douglas, que recentemente assumiu, né, que o Ministério Público trabalhava junto. Doutor Douglas, eu acho que seria bom o senhor se apresentar para todo o trabalho que o senhor tem feito para as pessoas poderem identificar a sua função. Claro, faço rapidamente. Bom dia a todos e todas. Cumprimento, então, o deputado Vicente Caro Preso, em nome dele, a todos os parlamentares aqui presentes e as demais pessoas que participam dessa reunião. Eu me chamo Douglas Roberto Martins, estou coordenador do Centro de Apoio dos Direitos Humanos e Terceiro Setor do Ministério Público, no lugar que era ocupado pela doutora Ariadne Clarissa Klein Sartori até abril deste ano. Eu não participei diretamente deste grupo de trabalho, ele havia encerrado as suas atividades já muito antes de eu assumir as minhas funções, mas fiz uma leitura do que foi produzido e não tenho dúvidas de que o trabalho foi criterioso e foi muito técnico, né? Procuraram consolidar aquilo que foi construído em âmbito nacional pela LBI, pela Lei Brasileira de Inclusão, que já é reflexo de uma discussão de anos de âmbito internacional a partir da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E trazendo isso para o Estado de Santa Catarina, incorporando a legislação catarinense, que também já existe a respeito da proteção da pessoa com deficiência, mas criando um documento único, né, que é importante, inclusive, para fins de fortalecimento dessa legislação de proteção, porque quando ela fica esparsa, quando ela fica muito difusa, por vezes o acesso a ela se torna um pouco mais difícil para a população em geral. Tenho certeza que as pessoas que participaram, conheço boa parte deles, o fizeram imbuídos do propósito de garantir e assegurar os direitos das pessoas com deficiência do Estado de Santa Catarina, melhorando e ampliando, quando possível, os direitos que já estão assegurados, né? E a doutora Ariadne e o doutor Marcelo Wegner, que participaram diretamente da comissão, que eram, então, coordenador do Centro de Apoio dos Direitos Humanos e da Infância e Juventude do Ministério Público de Santa Catarina, já tem um trabalho de muitos anos na área, não só da pessoa com deficiência, mas de direitos humanos em sentido amplo e direitos de cidadania da população catarinense, e não teriam participado e avalizado e colocado os seus nomes, como consta os nomes deles na comissão que elaborou
essa proposta de projeto de lei se não fosse a partir de critérios efetivamente técnicos e com o objetivo de entregar para a sociedade catarinense algo que fosse melhor do que aquilo que ela já tem, né? Então, reforço as palavras da Janice, reforço esse pedido para que se dê uma atenção para essa legislação e, consequentemente, para que a comissão continue realizando o bom trabalho que tem feito em prol das pessoas com deficiência aqui do estado de Santa Catarina. Agradeço o espaço e bom dia a todos. Deputado Vicente, eu só gostaria de agradecer publicamente assim, pela confiança, né, em poder entregar para os membros da comissão e agradecer à Comissão da Pessoa com Deficiência, a todos os membros, assim, pelo trabalho que a gente vem realizando. E eu tenho certeza que a LCI vai ser um grande avanço para nós na sociedade. E muito obrigada. Obrigado pela participação, tanto da Janice e do Dr. Douglas. É extremamente importante. Eu deixo a palavra em aberto para os membros da comissão, se quiserem fazer uso da palavra. Ok, então, agradecendo a participação, nós continuamos com a nossa pauta. E vamos fazer o encaminhamento do seguinte item. Solicitação por parte da deputada Luciane Carminati da realização de audiência pública sobre a PAI Escola, em parceria com a comissão, com a nossa comissão. Ou seja, Comissão de Educação, Cultura e Esporte e Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Os colegas deputados querem se manifestar a respeito? Eu tenho alguma coisa... Bom, com a palavra a deputada Marlene. Eu só gostaria de saber, eu não vi a solicitação, mas do que se trata mais especificamente, porque diz a PAI Escola, mas é o quê? Bom, é uma nova forma que se apresentou de projeto pedagógico para as pessoas com deficiência intelectual. Hoje está disponível na rede pública o projeto de inclusão. A pessoa com deficiência intelectual é facultada a essas pessoas irem a uma escola de ensino regular, receberem os ensinamentos. Qual é esse grande projeto? Isso para uma simplificação do que está acontecendo. Seria a PAI encampar essa parte pedagógica, fazendo também, não apenas o trabalho que ela vem realizando, né, de treinamento, de inclusão, de socialização, mas também a parte pedagógica, cumprindo todo um rito que acontece nas escolas regulares. E esse é um grande debate que está acontecendo, porque algumas instituições, por exemplo, que atendem as pessoas com autismo, por exemplo, que atendem as pessoas com síndrome de Down, né, existem up-down e outras congêneres no Estado, né, acham que pode haver um conflito de querer se negar o acesso das crianças que hoje frequentam, no caso, a APAI, a outras instituições congêneres, e também o ensino regular. Então, porém, essa foi uma decisão do Conselho Estadual de Educação que fez com que a APAI de Blumenau ela se estruturasse de tal forma a preencher todos os quesitos solicitados pelo próprio Conselho Estadual de Educação. Então, a Federação das APAIs pediu para que isso fosse extensivo a todas as APAIs do Estado, mas o Conselho Estadual de Educação negou, em razão de premissas básicas que tem que ter em cada APAI para se instituir o ensino regular em cada uma das APAIs, né? Então, hoje, a PAI Escola é uma opção, primeiro, uma opção. Segundo, um ritual de se preencher todos os quesitos para se levar a educação para as pessoas com dificuldade intelectual. Então, é um grande, vamos dizer assim, um grande debate, porque tem polêmicas em relação a isso. Tem APAIs que
não querem optar por essa forma de, vamos dizer, de administração ou de opção pedagógica, vamos dizer assim, né? E então, por isso, a deputada Luciane Carminati quer essa discussão em grau de audiência pública para se tornar mais lúcido esse debate, para se tornar mais público o debate e se edificar aqui uma ideia a respeito dessa situação toda, né? E, assim, existem algumas situações, eu já passo a palavra para o deputado Krelling, que, assim, em se constituindo as APAES também como instituições de ensino regular, elas vão também participar, né, e vão receber o Fundeb, né, como a escola. Sim. É isso aí. Sim. Então, é mais uma forma de manutenção dessas entidades. Então, por isso, não só por isso, mas também essa é uma grande vantagem de que muitas APAES, elas teriam esse apoio, né, financeiro, no caso, né, nas cidades, nos municípios, para poder prover melhor a qualificação do seu pessoal e a manutenção do seu dia a dia. Então, estendo aos deputados a palavra, se quiserem. Era só tentar auxiliar na fala, mas aí já foi informada a questão do Fundeb, que entraria nessa fatia, nessa divisão também, essa oportunidade de ter uma divisão de recursos e receber o Fundeb. Então, é uma discussão bem ampla aí que seria extremamente importante. Sim. Com base nessas informações, com toda certeza, tenho o meu apoio. Ok, então vamos, os que forem favoráveis à realização dessa audiência pública em conjunto com a Comissão de Educação, permaneçam como estão. Aprovado. A data ficará de comum acordo. Eu levo aos deputados a data que provavelmente será em agosto, logo na segunda, terceira semana de agosto. Na ordem do dia, discussão e votação de requerimentos do ofício do meu gabinete, meu ofício, que solicita a realização do seminário sobre o turismo acessível na Assembleia Legislativa. O que é isso? Isso, pegue um. Sobre o turismo acessível em Santa Catarina. Nós sabemos que Santa Catarina hoje é um estado que definitivamente não é um estado bem ranqueado nas condições de acessibilidade em seus equipamentos turísticos, sejam hotéis, sejam pousadas, pontos turísticos, restaurantes. E em se fazendo esse debate, né, esse seminário, com a vinda de técnicos importantes no Brasil que possam abordar sobre isso, nós vamos criar um ambiente aqui no estado com os investidores, com os donos de hotéis e pousadas, realmente uma situação sem volta, né? Aí está um representante do Ministério Público que, o que ele faz? Ele quer que sejam aplicadas as leis. As leis estão cheias de leis, só que é tudo uma construção para se fazer, para não se exigir tantas coisas que vai inviabilizar o negócio de ninguém. Mas, ao mesmo tempo, as novas construções elas têm que obedecer o que diz a lei, os investimentos, várias fontes de financiamento, como Caixa Econômica, BRDE, Badesc, já exigem que, para se fazer qualquer tipo de edificação, que se respeite as leis da acessibilidade. Então, é todo um processo de amadurecimento, mas também um processo de melhora das condições de turismo e, no caso, turismo acessível. Muitas pessoas aí que viriam para cá, né, acho que o Estado só teria a ganhar. Acho que é um debate importante que tem que ser feito, por isso eu coloco
em votação e deixo aberto aqui para que se possa avaliar essa possibilidade. Os que se manifestarem a favor, permaneçam como estão. Aprovado o Seminário Catarinense sobre Turismo Acessível. O segundo item da ordem do dia vem o ofício 181/2019 do gabinete da deputada Marlene Fengler, que solicita a realização do 11º Encontro Catarinense sobre a Síndrome do X frágil, na data de 7 de outubro, conforme solicitação da Associação Catarinense da Síndrome do X frágil. Com a palavra, a deputada Marlene Fengler. A Associação Catarinense da Síndrome do X frágil vai realizar já é o 11º encontro que ela realiza para discussão desse tema, e vai ser também o 2º encontro internacional para debater esse tema. Então, ela solicita, a associação nos pediu para que a comissão participasse dessa parceria em conjunto também com a Escola do Legislativo, porque é um debate que é feito com a rede de educação e da saúde, especialmente os profissionais dessa área, para que eles tenham condições de identificar e também de trabalhar com as pessoas que têm essa síndrome. Então, já é o 11º, que a Assembleia sempre faz em parceria com a Associação Catarinense, e já é o 2º internacional. Então, acho que é um debate extremamente importante, e não vejo como a comissão não fazer parte desse evento. Então, por isso, eles encaminharam essa solicitação, e eu estou transmitindo essa solicitação de apoio e parceria. A escola já confirmou a participação, e acho que a comissão, em função da importância do tema, também deveria participar. A proposta continua em debate. Não havendo manifestação, coloco em votação. Os que forem a favor, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão e votação de parecer. Deputado Gessé Lopes. Projeto de lei 004.5/2019, autoria do deputado Jair Mioto, que obriga os estabelecimentos públicos e privados de Santa Catarina a inserirem placas de atendimento prioritário o símbolo mundial do transtorno do espectro autismo. Bom Com dia a palavra, o relator. Bom dia a todos. Faço questão de ler meu relatório aqui, o meu voto, para não ter nenhuma interpretação errada do meu parecer. É válida a preocupação que motivou a elaboração do projeto de lei sob o número 4.5/2019. Isso porque, ao considerar o número divulgado em uma dissertação de mestrado da Saúde Pública da UFSC, a prevalência de autismo encontrada para o estado de Santa Catarina no ano de 2016 foi de 1,31 por 10 mil pessoas. Caso a prevalência permaneça nessa mesma taxa, para uma população de 6.700 habitantes, conclui-se que teremos quase 90 mil autistas. 900. Portanto, inquestionável a importância do tema. Todavia, por mais coerentes que sejam todas as movimentações no sentido de conscientizar sobre os cuidados e respeito às pessoas com referido transtorno, já existe lei federal específica que visa garantir os direitos, qual seja, da Lei 12.764/2012, que no parágrafo 2º do artigo 2 da mencionada lei afirma-se: a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Desse modo, a partir do pressuposto que o autista é considerado deficiente, a Lei 10.48 de 2000, bem como a Lei 13.146 de 2015, que prevê sobre a prioridade de atendimento às pessoas com deficiência e já visam assegurar direito ao tratamento digno e prioritário. Desculpa. Logo, não se faz necessário movimentar todo o aparato da Casa Legislativa Estadual para uma lei com matéria já abordada em legislações federais. Quanto à identificação, sobretudo quando as características não são notórias,
Vale esclarecer que a Lei 9.049 de 95 faculta a inclusão das informações acerca da saúde na cédula de identidade. De qualquer forma, há uma PL correndo no Senado em fases finais, que já passou pela CCJ no dia 30 de maio, a qual incluirá na Lei de 95 pessoas com deficiência. Além disso, recém foi aprovado nessa Assembleia o projeto de Lei 64.6 de 2018, que institui a carteira de identificação específica para os autistas. Ante o exposto, ao considerar que a figura do cadeirante nas placas que dispõe sobre atendimento prioritário já representa as pessoas com deficiência, constata-se que não há necessidade de incluir mais um símbolo, pois além de redundante, investir-se-á desnecessariamente. Aproveito a oportunidade para sugerir que tanto a Assembleia quanto os deputados interessados informem por meio das redes sociais os direitos aqui abordados, já assegurados por lei, o que possibilitará o devido acesso, uma vez que o cidadão bem informado, além de se posicionar com mais segurança, ao deparar-se com uma irregularidade, propagará a informação. Por tais motivos, com respeito ao colega que propôs o projeto, e sobretudo às pessoas com aspecto autista, os quais chamo a reflexão, com base nas ponderações ora elucidadas. Por isso, voto pela rejeição do projeto 4.5/2019. A palavra está em discussão. O projeto está em discussão. Peço vistas para entender um pouco melhor. Pode ser? Eu, da mesma forma, também pediria vista. Vista coletiva, ao parecer. Ok. Concedido o pedido de vista coletiva ao parecer do deputado Gessé Lopes. Bom, eu tenho apenas a avisar uma justificativa de que, assinada pelo chefe de gabinete, André Espanhol, da impossibilidade de José Milton Schaeffer, deputado, não participar da reunião de hoje. E, da mesma maneira, a impossibilidade do deputado Valdir Cobalcini também não está presente em razão de outros compromissos importantes da vida parlamentar. Ok, a palavra está aberta para alguma menção que os deputados quiserem. Como nada mais tendo a tratar, damos por encerrada a presente reunião. Obrigado.